Sabem aquele ditado que diz que tudo que é demais enjoa? Vamos falar de valores. Imagine você agora ter todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza material possível e até impossível. Você sorriria tanto que talvez teria uma falha cardíaca. É muita alegria, é muitas possibilidades para um ser tão mortal e passageiro como você. Você não suporta a riqueza, o que ela pode fazer. Você andaria tão rápido pela vida, pelas possibilidades que agora se abrem, que você talvez não teria vida para manter essa riqueza. Voltaria para a fonte, né, da onde veio, como tributo ou para a posteridade. Até pessoas que não gostavam de você terão de você o que você não daria em vida. Eu já meditei muito na minha vida, entre técnicas de viagem astral, mental, até espiritual, mas eu vejo que isso não me torna especial, porque eu não suporto o que vem. Não só eu. Ah, mas você está dizendo que você não suporta o que você conquistou? Essa dádiva? Não, porque tudo que é demais enjoa. Chega uma hora que o corpo reclama: ei, estou aqui, eu preciso ser visto, atendido. Aí dá para entender como plausível quando uma mestra, né, ímpar como Madame Blavatsky se detinha a vícios comuns, como tomar um charuto para conversar entre homens, né, tomar uma boa vodka. Mas ela não fazia isso o tempo todo. Não estou fazendo apologia, como eu não faria. Me prejudicaria também. Tudo que é em excesso prejudica. Mas é momentos e momentos. É muito desgastante ficar se policiando a todo momento. Esses insuportavelmente disciplinados ensinam isso nas escolas, nas famílias, nas religiões, nas iniciáticas, na política, que tenta controlar o povo para o povo não falar aquilo que eles precisam ouvir. Povo quieto é mais produtivo, né? E isso se vê em toda parte. Toda genialidade, ela é bulinizada, né? Não bulinizada no sentido de ilustrada para parecer, não. Tende-se a ofuscar a genialidade. Veja, um aluno muito exemplar, ele tende a sofrer bullying, porque a sua genialidade incomoda a maioria que não se esforça. Então é colocada uma placa atrás dele, né, fica insuportável o ambiente escolar, e a placa diz o quê? Me chutem, aqui um trouxa. Porque isso embaça a essência da genialidade, né? Distorce. Como chamar alguém de amargo porque ele é espontâneo, né? Eu ando falando isso muito nos grupos. Mas o que eu quero falar é de uma outra riqueza, que é uma ciência chamada astrologia. Veja, astronomia é o quê? É o travestismo da astrologia. Aquilo que já estava explicado há milênios virou agora raso. Então tem que ter a razão no meio, tem que ser tátil. Aquilo que não quebra não é de verdade, ok? Como a química, muito útil, né, para entendimento, inclusive, de como fazer a manutenção do corpo físico, da saúde. Depois que tudo desengringolou mesmo, né, temos que partir para, né, torpidez da química. Mas ela é também um travestismo, para não falar prostituição, da alquimia. Então veja que tudo, em vez de evoluir
como diz a própria ciência, parece que evolui. Escolas iniciáticas que estão vindo assustadas de coisas já resolvidas, que até o primitivo hindu já era familiarizado. Uma série de coisas que eu não quero repetir aqui. Mas o que eu quero chegar é na deturpação do conhecimento. Por exemplo, se a astrologia se tornasse teúrgica, contato com a inteligência astrológica ao qual ela se ocupa como de forma quase acadêmica, apenas visando astros e suas movimentações ou posicionamentos, a astrologia superaria qualquer ciência existente. Seria a própria ciência da vida viva. Então podemos falar de aspectos da astrologia que ela não percebe. Por exemplo, o essencial de cada signo, e signo sim, modula o caráter, como qualquer influência. Como se diz aí, a família, né? A sociedade, a crença, a tradição, inclusive a política e a ciência, né? Vamos dizer que são as três cabeças de Cerberus social, né? Religião, política e ciência. E isso se desmembra, se capilariza em, né, a religião em iniciáticas e a própria religião confessional fundamentalista. A política tem aquela política da vida, né, a legislação, o Código Penal e a política aquela governamental. A ciência, né, tem a ciência da paciência, que é, vamos dizer assim, o comportamental, que né, é modulado em divãs, e dentro da ciência tem a educação, né? Inclusive, antigamente, quando éramos crianças, nossos pais, deseducadamente, usavam de violência para nos educar. Então, quer dizer, é a deseducação da educação. Tornar as pessoas educadas é tornar as pessoas hipócritas, muitas vezes, né? E essa máquina social força a pessoa a concorrer, e no concorrer, se não tiver sucesso, ela acaba degrenindo ou desrespeitando as próprias leis da sociedade que a criou. Isso eu já falei muitas vezes. Mas o que eu quero falar é da metafísica da astrologia linear. Aspectos não ressaltados dentro do caráter do signo astrológico. Por que ele modula? Por exemplo, um dia de sol lhe muda? Muda seus ânimos? Sim. É muita energia para você suportar. Então você fica inquieto, né? A pessoa até no âmbito da sexualidade, do libido, isso tem uma considerável elevação, né? Mais fome, ou menos fome, mais cansaço, ou mais energia, vai depender de cada um. Isso está ligado ao signo. Por exemplo, um dia de sol para um signo ígneo é transbordo de fogo. Geralmente, o signo do fogo, o fogo vai se incomodar com o próprio fogo, né? Não coloque dois signos de fogo juntos. Mas eles talvez se adaptem ao seu contrário, a contraparte, antagonismo, que é o ar. O ar vem refrescar esse fogo. Mas esse fogo também pode, né, aquecer esse ar de certa forma que ele inclusive perde seu aspecto aéreo, se torna líquido. Porque tudo está dentro de tudo, né? O próprio fogo, ele tem seu aspecto não sólido, mas estrutural, visível. Ele tem sua parte ígnea, que é ela mesma. É como comparar, por exemplo, já que estamos falando de astrologia, o astral. O astral, ele tanto é plano das emoções, da alma, ânima, como também é o plano dos astros. O primeiro momento cósmico em que astros foram delineados, desenhados no mapeamento dos sistemas, foi no astral. Então está totalmente ligado, né? Não existe dois astrais, o astrais
da astrologia e da astronomia e o astral do místico. É tudo a mesma coisa. Entendendo isso, vamos seguir. Só que o signo antagônico, se manifestando em um indivíduo, que na verdade é divisível sim, mas nós já classificamos, não tem como mexer nisso, né? Quantos termos, né, a gente criou, né, como agressão, que é apenas seguir para frente, a gente não pode mudar porque ficou com a conotação pejorativa. Tá? Isso aí é um problema sem solução ou solucionado já. Não tem como mudar. Não agora. Seria muita perda de tempo. Como provar qualquer coisa para alguém? Não há aí como contra o sistema, não o sistema solar, que é também impossível. Mas mesmo aqui no sistema social, né, o sistema que nos move a nossa vida em sociedade, é impossível ainda mexer. O Código Penal concorre a defender isso, né, com unhas e dentes. Para que não saia tudo tão do controle, né? Senão seria anarquia e não sinarquia. Na tentativa de fazer sinarquia, né, sempre penderemos para a anarquia, porque é o governo de cada um. E não dá para todo mundo falar no mesmo momento, senão é ruído. Ninguém ouviria. Como isso que eu estou falando aqui, um astrólogo, eu vou chamar de raiz, ele não me ouve. Ele não vai me dar atenção nisso aqui, inclusive vai me reprovar. Posso ter problema com meus colegas astrólogos. Mas o astrologista teurgista, ele vai entender o que eu estou falando. Ele tem que entrar em contato com a energia astrológica que ele prevê, que ele faz numa previsão e cobra. Como o psicólogo, o psicanalista, o psicoterapeuta teria que ter um contato metafísico com a psique que eles descrevem, né, em seus tomos. Às vezes tomos de 500.000 páginas e sei lá quanto, e que as pessoas repetem como papagaio de repetição, como sendo normativo e sim aceito e comprovado, né? Como se resumisse tudo, sendo que é apenas meios e não fins. Dentro da astrologia, voltando, vamos ver esse antagonismo e às vezes terá atrito nisso. Por exemplo, signo do ar, ele é par do signo do fogo. Signos da terra são pares dos signos da água. Por ser muito óbvio, né, a água dissolve a terra absorve a água, o fogo aquece o ar, mas o ar pode apagar o fogo ou aumentá-lo. Depois temos outros antagonismos mais complexos, tipo a água apaga o fogo, mas o fogo ferve a água. O fogo aplicado em muita intensidade na terra, ele torna-a líquida, que é o seu antagonismo. O vento vem, sopra a terra e a tira do lugar. Ok? E o que acontece quando a água, através do calor do fogo, sobe para o ar, umedece o ar? A realidade das nuvens, criando tempestades e voltando a ser água, para umedecer o solo, que de novo se liquidifica. Então é um ciclo vicioso, círculo vicioso, ininterrupto por enquanto, né? Enquanto tudo estiver em movimento. Eu sou o movimento. O que quer significar isso? Tudo que existe é movimento, persiste. Tudo que é vivo apenas sustenta. É o que persiste sem insistir. Dentro do comportamento dos signos, que nunca é falado, você vai ver certos encontros meio desajustados por serem ímpares. Por exemplo, por que um signo da Terra tão conservador, ora bolas, se daria bem com o signo do fogo? Sabe por quê?
O signo do fogo ele é muito ativo, energético. O signo da terra ele é conservador, econômico. Por ser totalmente, vamos dizer, contrastes, e contrastes absolutos entre um e outro, é porque atrai. Aí que atrai. É como a matéria. Vejam que a gente quer colocar o ego mortal na imortalidade. Porque é tão diferente dela, porque que a atrai. Né? Ela precisa, por uma curiosidade mórbida, saber como seria eu lá, para mim não deixar de existir, porque as pessoas temem deixar de existir aquilo que elas criaram como valores. O ego pessoal, as posições, família, o nome, renome, fama, valores materiais. Mas isso tudo se desfaz, né? Eu ainda falava num outro vídeo. Tudo que está acontecendo com você é para se ser desfeito, não para ser feito, para permanecer. Por exemplo, você toma banho agora. Está perfumado. Daqui 10 minutos o seu cheiro diminuiu. E vai tomar conta um outro odor. O odor da matéria que o constitui. Então a sua matéria, a sua carne está sempre se desfazendo, mesmo você respirando, alimentando, higienizando. Ok? 3 dias sem tomar banho, você está como aquele boneco mortuário que colocam lá no... Então, se você demorar um pouco mais, você vai virar uma múmia viva, né? Um morto-vivo. Falando no aspecto, vamos dizer, de salubridade, né? Não será nem adequado alguém entrar em contato com você, porque as bactérias do próprio corpo e do ambiente, né, do meio, tende a se alimentar dos seus detritos, dos seus resíduos, inclusive da sua pele, né, células mortas, que não são removidas e nem feito a manutenção disso. Então, para voltar no aspecto de caráter dos signos que mudam, porque a energia ela não respeita a massa, então ela está passando por você, perspassa e possa que fique em você, né? Permaneça, se instale em você até segundo mando, até segundo comando, até você não ter mais a base para sustentar essa energia. Isso é a realidade da energia astrológica, que acaba se misturando nessa massa crítica feita no momento do nascimento, onde está tudo pronto. É preciso, né, um fio, uma eletricidade adicional para qualquer máquina funcionar, e nós somos uma máquina, a máquina humana. Como dizia Santo Agostinho, né, o que cometeu o equívoco bíblico de colocar lá que temos livre-arbítrio na matéria física. Temos, será, livre-arbítrio, mas ele teve muita utilidade, né? Só um problema é que é o seguinte, uma coisa é você fazer um cálculo sobre o funcionamento da gravidade. Outro é você ser Newton com uma maçã caindo na sua cabeça. É muito diferente. A importância do empirismo é que fez hoje termos o que teorizar sobre gravidade. Estão entendendo? A prática fez a teoria, não a teoria faz a prática. Então, para quem acha assim, que ler 500 livros você está praticando alguma coisa. Não. Você deveria praticar, como por exemplo eu não sabia o que era a viagem astral. Eu pratiquei ela durante 30 anos para depois eu estudar o que era. Porque lá mesmo já tinha uma explicação. Sabe, no produto já vem o rótulo. Eu só queria complementar, no fim eu descobri que escola ela não tem uma explicação razoável sobre isso. Porque a escola ela é uma teoria. Ela pelo menos te mostra que existe o assunto. Ela não te mostra o objeto do assunto. Isso você faz, né?
Você aprende na escola, por exemplo, sobre cálculos vetoriais. Você pode criar uma bomba, um foguete, mas você só vai concretizar isso diante das peças do foguete, né? Dos recursos que podem concretizar um foguete real, para ver se a teoria condiz com a prática, né? Se a frente condiz com o verso. Aí podemos entrar na questão depois de novo do comportamento. Como se comporta o signo do fogo? Ele é indônito. Ele primeiro age. Aí ele, o que ele faz? Ele deixa, né? Isso é a essência. Seu signo solar é fogo. É como um animal de poder. Tem um animal externo, que é o comportamento, né? Digamos que seja o seu ascendente, né, xamânico, que é aquele animalzinho que você tem mais apreço aí no convívio doméstico. E tem um animal interno, que seria seu animal solar, o animal de poder. Vamos comparar com a astrologia. A astrologia também tem o signo solar, que ele é irreparável, ele é imutável. Mas o ascendente, sim. O ascendente é aquilo que você, né, pode trabalhar naquela vida. Porque você não vai ter o mesmo signo. É até engraçado que a astrologia, ela é colocada como algo para pessoas em manifestação. É uma pessoa física, civil. Pessoa física. Mas ela não vale mais para o morto, que está lá definitivamente no plano astral. Claro que ele não vai ficar para sempre, mas ele fica um tempo mais passado lá e, no entanto, ele perde signo, identidade, nome, inclusive até a forma, com o tempo, né? Por mais que lá seja acelerado, dura mais lá, porque a impressão do tempo não age sobre as estruturas, assim como aqui. Aqui o tempo, ele, por lentidão, ele acaba desgastando mais. Então, nas superfrequências ou hiperfrequências não acontece, né, o mesmo movimento cíclico do tempo. Da mesma forma, não. Isso se evidencia na prática. Voltando para os signos, então, a troco de que um signo da Terra passivo, ele é conservador, como a Terra. Tudo que está fora é como dentro, dentro é fora, como é acima é abaixo. Então, comportamento que prova, perceba o caráter das pessoas, o comportamento das pessoas. É por isso que eu costumo perguntar o signo. As pessoas me tiram para louco, né? Fanático, fantasioso. Está imaginando coisa. Todos os signos da Terra são conservadores em algum nível. Eles cuidarão para falar. Só que isso, com o tempo, dentro do pressuposto que tudo que é demais enjoa, eles tendem em algumas fases das suas vidas, em alguns momentos, se aproximar de signos rebeldes, como os do fogo. Perceba isso. São pessoas totalmente antagônicas. O fogo quer passar por cima. Os terra querem conservar. Horas também, né, que dá até algum certo problema, quando os da água resolvem se envolver com os de ar, se aproximarem. Por exemplo, a mulher é do signo de peixe, um signo aquático, vamos dizer. É o signo rei entre os águas. E aquário é o signo rei entre os de ar. O que acontece? O ar, ele forma muitas ondulações na película da água, a agita. E a água tende a umedecer tudo, então ela vai viver num vale de lágrimas, essa pessoa. Na maioria dos casos. Claro que salvo exceções. De pessoas que já auto se lapidaram. Aí que entra a questão do livre-arbítrio. Quando a pessoa tem consciência, ela não precisa nem ter o livre-arbítrio, ela não precisa ser livre, ela é. E o ar, ele tende a se umedecer, ficar pesado com a lentidão da água. Como a gente vê, como fica o ar, a umidade do ar, na questão do clima, o ar parece mais pesado. E quando ele está seco, ele parece mais rarefeito. Daí é a ação do fogo, que seca essa água. Mas o fogo já é antagônico dele, então
É um princípio, uma mecânica natural, né? É óbvia. Então, a troco de que os águas, né, que é um tipo de terra um pouco mais ativa, vai se integrar ao signo, ou nativo do signo aéreo, para se movimentar. E no movimentar, cria onda. E nisso repuxo. Porque ela não suporta mais ser água parada. E o fogo quer soprar, o fogo não, perdão, o ar quer movimentar a tudo, arrogar. Geralmente são bem arrogantes e comunicativos. E a gente se comunica pelo ar. É o próprio pensamento, né? São muito racionais. Então tudo isso está conectado. Se você fazer uma ligação, uma linkagem filosófica, você vai encontrar conexões em tudo, tá? Só não vê quem não quer. E o signo da Terra, ele vai procurar o signo do fogo porque ele não suporta estar sempre correto. Veja, não suporta estar sempre correto. Tudo ser previsível, tudo estar organizado. Meu Deus, eu não suporto mais essa minha organização. Eu quero caos. Eu quero me soltar, eu quero andar nu na praia. Né? Coisa bem atípica para um... Eu quero me soltar, né? No fogo do signo ígneo. Eu quero ver o que é isso. E o signo do fogo, ele tende a pegar, se aproximar desses signos conservadores, porque não, aparentemente, fere a sua ação. Eles parecem inofensivos. Mas ele abomina a inércia. Abomina conservar qualquer coisa. O signo do fogo, ele quer consumir. O fogo, ele não te pergunta, ele não pede licença. Ele entra na tua casa, né? Ele não quer saber se tem crianças, tem, né? É meio deseducado. Mas ele é essencial na hora da ação. Né? Por exemplo, as pessoas mais rudes que você possa conhecer, possa que seja a pessoa mais automatista na hora de que você precisar que lhe dê a mão. O da água vai pensar por demais, mas ainda vai fazer, por emoção. E o da terra, ele vai te evitar para evitar confusão. Né? Essas características comportamentais, elas afirmam intenção? Não. Você pode ser um signo de terra super educado e odiar a todos. Ser super egoísta. Você pode ser um signo do fogo muito grosseiro, se comunica mal e ser super afável e amoroso. Super atencioso com o outro. Mas também pode ser agressivo. Odiar tanto quanto o da terra conservador que se afasta, né, vive muito bem sozinho. O signo do fogo tende a odiar perto das pessoas. O signo da terra tenderá a odiar afastado delas. Né? Acredito que a maioria dos signos da terra não sofreram muito na pandemia, né, no isolamento social. Os do fogo precisavam de festa, então, né, não foi muito cômodo. Os da água sofreram porque perderam os seus entes e a preocupação, o medo, e não tinha ninguém assim para se abraçar costumeiramente, né, no trato diário. E os da terra, perdão, os do ar, eles não tinham ninguém para se comunicar. Então isso incomodou a todos. Astrologicamente, né, se eu fosse astrólogo, eu teria, né, dado um prognóstico sobre isso durante a pandemia. Mas já passou, felizmente. Virão outras, provavelmente, porque enquanto se vive, é cíclico a pandemia e a guerra, porque estamos em movimento. E por sermos peças, inclusive na questão do zodíaco, somos antagônicos. Não tem uma peça
desse mosaico que se repete, senão a hora de montar não formaria a paisagem. O que acontece mais dentro dessa questão do zodíaco? A pessoa deveria ser teúrgica, não só o astrólogo de feira, aquele que trabalha com isso, tem como profissão, se ocupa. Ela deveria perceber o universo circundante. Veja que as pessoas não olham mais para as estrelas, até vou dar uma dica. Você quer melhorar seus ânimos? É bom para a manutenção dos estados depressivos e ansiolíticos. Ansiosos, na verdade. Ansiolítico é o remédio que eles te dão para bloquear isso, né? Para não mudar muito. Sem piscar, olhe para as estrelas. Olhe para a lua. Elas emitem um sinal de onda que só por contemplá-las, o seu estado vibracional muda automaticamente. Faça o teste. Paz reverencial a todos.